Baruch de Spinoza, Tratado Teológico Político. Spinoza era um judeu de família portuguesa que teve que fugir de Portugal. Eles foram expulsos, né, de Portugal naquela lei que eles impuseram, que a coroa portuguesa impôs nos anos de 1700 e bolinha, de conversão ou expulsão. Ou eles se convertiam ao cristianismo ou eram expulsos do país. Eles decidiram ir embora e foram para a Holanda, que na época era um país que prezava pelas liberdades. E lá ele floresceu, a família floresceu e lá ele nasceu. Ele nasceu em Amsterdã e morreu em Haia. O Spinoza é um gênio, é o meu filósofo mais celebrado. Eu amo o trabalho de Spinoza. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do Tratado Teológico Político. Só o prefácio, tá? O prefácio é tudo nesse livro. O resto é incrível também, mas o prefácio é a essência da coisa. Se os homens pudessem, em todas as circunstâncias, decidir pelo seguro, ou se a fortuna que se lhes mostrasse sempre favorável, jamais seriam vítimas da superstição. Mas como se encontram frequentemente perante tais dificuldades, que não sabem que decisão hão de tomar, e como os incertos benefícios da fortuna que desenfreadamente cobiçam os fazem oscilar, a maioria das vezes, entre a esperança e o medo, estão sempre prontos a acreditar seja no que for. Se têm dúvidas, deixam-se levar com a maior das facilidades para aqui ou para ali. Se hesitam, sobressaltados pela esperança e pelo medo simultaneamente, ainda é pior. Porém, se estão confiantes, ficam logo inchados de orgulho e presunção. Julgo que toda a gente sabe que é assim, não obstante eu estar convicto de que a maioria dos homens ignoram a si próprios. Parênteses. A fortuna, em Spinoza e nessa filosofia do século XVIII, ela é a sorte, né? Então, nós estamos aí à mercê da sorte. Quando temos boa sorte, somos os fodões. Quando não temos boa sorte, acreditamos em qualquer merda. Seguindo. Não há, com efeito, ninguém que tenha vivido entre os homens que não se tenha dado conta de que a maior parte deles, se estão em maré de prosperidade, por mais ignorantes que sejam, ostentam uma tal sabedoria que até se sentem ofendidos se alguém lhes der um conselho. Todavia, se estão na adversidade, já não sabem para onde se virar. Suplicam o conselho de quem quer que seja, e não há nada que se lhes digam, por mais frívolo, absurdo e inútil, que eles não sigam. Na mosca, Spinoza. Na mosca. O ser humano é assim mesmo. O pessoal tá por baixo, pelo amor de Deus, me ajuda. O pessoal tá por cima, vai se fuder, eu sou muito melhor que vocês. Basicamente é isso que ele tá falando. E aí vai. Se eles veem, pasmados, algo de insólito, creem que se trata de um prodígio que lhes revela a cólera dos deuses ou o numen sagrado. Pelo que não aplacar com sacrifícios e promessas tais prodígios constitui um crime aos olhos destes homens, submergidos na superstição e adversários da religião, que inventam mil e uma coisas e interpretam a natureza da maneira mais extravagante, como se toda ela delirasse ao mesmo tempo que eles, a natureza. Tanto assim é que, quem nós vemos ser escravos de toda espécie de superstições, são, sobretudo, os que desejam sem moderação os bens incertos. Aí ele vai, ele dá uma burdoada nas falsas religiões ou nas pessoas que têm uma atitude religiosa duvidosa, baseada mais em superstição do que na fé. Porque fé e superstição, elas são bem parecidas, mas tem uma diferença aí sutil, né, entre uma e outra. E ele fala aqui
como se fosse um soco na sua cara. O medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Os homens só se deixam dominar pela superstição enquanto têm medo. Todas essas coisas que já alguma vez foram objeto de um fútil culto religioso não são mais do que fantasmas e delírios de um caráter amedrontado e triste. O Spinoza ele defendia até o último momento a liberdade de expressão. Expressão religiosa, expressão de ideias, falar o que pensa. E claro, defendia também falar o que pensa dentro de uma lógica, dentro de uma razão. Então, medo e superstição estão juntos. Se você entende as coisas, você deixa de ter medo. Esse é o ponto de Spinoza. E ele fala aqui: se esta é a causa da superstição, quer dizer, ele está falando do medo, ele vem falando aqui, se esta é a causa da superstição, há que concluir primeiro que todos os homens lhe estão naturalmente sujeitos. Porque quando qualquer pessoa encontra com algo desconhecido, o medo se instaura. Eu não sei o que é isso, opa. É um medo, é um mecanismo aqui dentro, né, que a gente tem quando se depara com o desconhecido. Em segundo lugar, a superstição, que ela deve ser extremamente variável e inconstante, como todas as ilusões da mente e os excessos de furor. E por último, que só a esperança, o ódio, a cólera e a fraude podem fazer com que a superstição subsista, pois não provém da razão, mas unicamente da paixão e da paixão mais eficiente. O Spinoza é um filósofo que é talvez o único filósofo dessa época que grite contra a esperança. Porque para ele, esperança e fé não tem nada a ver. Mas a esperança, eu não sei se foi ele que pôs esse conceito, ou se foi meu professor na faculdade. Mas a esperança é o medo que algo que você deseja muito não aconteça. Então, o conceito mesmo de esperança está ligado com medo. Esperança e superstição é a mesma coisa para o Spinoza. Então a gente usa hoje em dia, eu tenho esperança de que o Brasil melhore. Não, você tem medo de que o Brasil não melhore. É diferente. Esperança é medo, aqui, por Spinoza. E ele vai um pouco mais adiante aqui. Não há nada mais eficaz do que a superstição para governar as multidões. Isso é uma citação que ele faz do Quinto Curcio, tirada da vida de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande sabia que a superstição pode ser usada, e é usada até hoje, para manter o povo quietinho e de boa, né? Então a superstição em todos os níveis, não só político, estou falando de nove dedo, não, estou falando de todos. Todos os governantes sabem que a pessoa precisa de esperança, ela precisa estar em constante estado de medo e ela precisa ter superstições para que esse governante possa manter esse pessoal em casa, tá? Covid, lembra? Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro se fudeu com a Covid. O Bolsonaro falou merda e se fudeu por causa da Covid. Quem impôs o medo e a superstição em cima de você, senhor e da senhora, que enfiaram máscara e se encheram de vacina sem teste, não foi o governo nesse caso, foi o governo mundial. Foi a Organização Mundial da Saúde, o novo Comintern, né? A Organização Mundial da Saúde é a representação da disseminação da esperança, medo e superstição ao mesmo tempo. E o Spinoza já apontava para isso. Nenhum número da Covid é confiável, nenhuma informação sobre a Covid é confiável. Na sequência aqui, ele defende ferrenhamente a liberdade de expressão.
Na época, era uma questão monarquia absoluta e república, né? A Holanda já era uma república onde ele morava. E ele fala assim: e já que nos coube em sorte essa rara felicidade de viver numa república, onde se concede a cada um a inteira liberdade de pensar e de honrar a Deus como lhe aprouver, e onde não há nada mais estimado e nem mais agradável do que a liberdade, parece-me que não seria tarefa ingrata ou inútil mostrar que essa liberdade não só é compatível com a piedade e com a paz social, como inclusive não pode ser abolida, sem se abolir ao mesmo tempo a paz social e a piedade. Foi sobretudo isso o que decidi demonstrar neste tratado, o Tratado Teológico Político. Para tanto, foi necessário, antes de mais nada, apontar os maiores preconceitos em matéria religiosa, isto é, os vestígios da antiga servidão, bem como aqueles que se referem ao direito das autoridades soberanas, direito que muitos se esforçam com descarado atrevimento por lhes usurpar em boa parte, tentando, a pretexto da religião, pôr contra elas o ânimo das multidões, submetido ainda à superstição dos gentios, para que todos caiam de novo na servidão. Spinoza é um gênio, tá? Aqui ele fala dos preconceitos, e que preconceitos que de racionais transformam os homens em irracionais, e que lhe tolhem por completo o livre exercício da razão e capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, parecendo expressamente inventados para apagar definitivamente a luz do entendimento. Preconceito é ignorância sobre o que você está falando. Bom, transferido tudo isso que o Spinoza escreveu em 3 páginas do prefácio de um livro maravilhoso que trata da religião e da política, e que desmonta os conceitos de esperança, que é o esperança, medo, ódio, cólera, são os fundamentos da superstição. Ele objetiva aqui, então, defender até a morte a sua liberdade de pensamento, dentro da razão, e a sua liberdade de expressar a sua fé da forma que lhe aprouver. Então, Tratado Teológico Político, Baruch de Spinoza, um néctar de racionalidade, uma fórmula para acabar de vez com esse conceito ridículo de esperança, que é, na minha opinião, danoso para qualquer tipo de sanidade mental, os preconceitos religiosos e a demência política que quer tolher a sua liberdade, a sua piedade, que está ligada com fé. A sua piedade não tem nada a ver com a sua superstição religiosa. Piedade é aqui dentro. Tá? Fé é uma coisa que vem de dentro. E é isso. Tratado Teológico Político, Baruch de Spinoza. Tenham uma boa semana.